Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Tô meio descabelado aqui que eu tô com um pouco de raiva, um pouco bravo que invadiram a minha conta do YouTube. Eu já mudei a senha e tudo e tal, mas excluíram um monte de vídeo que eu já tinha tirado também do meu computador, que eu não deixo pra não pesar, né? Então excluíram vários vídeos da minha conta, vários vídeos pessoais também, inclusive. Vou estar regravando o conteúdo, talvez. Vamos ver. Mas eu acho que são os últimos vídeos que eu gravo aqui pro YouTube, daí eu vou deixar isso aí para os meus alunos. E vamos lá, galera. Vamos embora, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios do livro 5 do Positivo, tá certo? Apostila 5, volume 5 do segundo ano, tá bom? Módulo 5 do segundo ano, beleza? Capítulo 17 que nós temos. Então aqui é página 15 e vamos à resolução. Em uma circunferência de raio 5 cm foi desenhado um arco cuja a medida é de 100 graus. Expresse esse ângulo em radianos. Então, primeiro detalhe, para transformar em radiano, você simplesmente vai pegar, certo? Pega o ângulo em graus, divide por 180, simplifica a fração, tá bom? Divide por 2 e por 2, e você vai ficar com 5 nonos. Aí só acrescenta o pi rad e tá lá. Acabou de transformar em radiano, tá certo? Depois disso, você tem que calcular o comprimento desse arco. Veja bem, ele quer o comprimento do arco, ele não quer a abertura do arco, tá bom? Ele não quer a abertura, ele quer o comprimento, são coisas diferentes. Falei com vocês sobre isso em um vídeo logo ali atrás, tá bom? Então veja só, se fosse a circunferência toda, qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? A fórmula é 2 vezes o π vezes o raio, não é mesmo? Concorda? Só que eu não quero a circunferência toda, eu quero só uma fração dela. Que fração da circunferência eu quero? Eu quero 100 graus, tá bom? Eu quero 100 graus dos 360, tá certo? E o raio? O raio eu tenho, é 5 centímetros. Então vamos substituir tudo isso e resolver a conta. Então é 100 vezes 2 vezes π vezes o raio, que é 5 centímetros. Tudo isso por 360. O 5 multiplica pelo 2, dá 10. Vezes 100 dá 1000. O comprimento dá 1000 π por 360. Corta. Eu tenho 100 por 36. 100 π por 36. Dá para dividir aqui por 4 e aqui por 4, que vai dar 25 π sobre 9 centímetros. Depois você só substitui o π por 3,14 e encontra esse valor em centímetros. Detalhe, substitui se o exercício pedir. Se não pedir, não substitui. Os vestibulares, grande parte, ele vai falar para você se é ou não para substituir. Ele vai dar lá no enunciado para você fazer a substituição, tá certo? Agora, continuando, ele quer saber qual desses arcos aqui é mais curto, ou o arco verde ou os arcos em vermelho. Então vamos lá, primeira coisa, ele fala do diâmetro delas, tá bom? Então se o diâmetro dessa maior é 10, então o raio é 5, fato, né? Sim ou não? Se o diâmetro é 10, raio é 5, acabou. Aqui nós temos os diâmetros das semicircunferências. Então, aqui vale 2, aqui 1,5, aqui vale 1, e nesse caso, esse cara pequenininho aqui vai valer só meio, tá bom? Vamos ver o comprimento do verde, tá bom? Ele não é metade do círculo? Concorda, sim ou não? Então, é metade de 2 vezes o π vezes o raio, que é 5. Então você corta os 2 aqui,
então você vai ter 5π. De novo, veja só, o comprimento, a fórmula do comprimento da circunferência é 2π ralhos. Só que esse arco aqui, ó, é a metade, tá bom? Ele é só a metade. Então o que nós vamos fazer? 2 vezes π vezes o raio, dividido por 2, porque é a metade do círculo todo. O comprimento do vermelho vai ser 2π ralhos para cada um desses caras aqui, dividido por 2. Então, por exemplo, metade de 2 vezes π vezes o raio dessa pequenininha aqui, que é meio, mais metade de 2 vezes π vezes o raio dessa daqui, que é 1, mais metade de 2 vezes π vezes o raio dessa daqui, que é 1,5, 1,5, que é a metade de 3, mais metade de 2π vezes o raio dessa daqui, que é 2. Então vamos ver como que vai ficar no final essa questão. Vamos lá. Esse 2 divide com esse 2, então fica π sobre 2. Esse daqui eu vou deixar assim desse jeito, 2π só, sobre 2. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. 2 vezes 1,5 vai dar pra gente 3, mais 3π. Sobre 2. Beleza. 2 vezes 2 vai dar 4π. Sobre 2. Vamos somar tudo isso? 4 mais 2 vai dar 6, mais 3 vai dar 9, mais 1 vai dar 10. Então nós temos aqui 10π sobre 2. 10π dividido por 2 dá 5π. Espera aí. O comprimento pelo caminho verde deu 5π. Pelo vermelho deu 5π também. Então, os comprimentos são os mesmos. Aí, prof, da onde o senhor tirou todos esses valores? Ó, esse daqui é o comprimento do primeiro arco. Esse aqui, comprimento do segundo arco. Comprimento do terceiro arco e comprimento do quarto arco. Eu já fiz todos juntos numa fórmula só, tá bem? Continuando. Essa questãozinha aqui, ó, maravilhosa. Questão número 6. Em certa curva de uma estrada de ferro, os trilhos mudam a direção em 40 graus. A extensão da curva é de 150 metros. Beleza. Então, a gente sabe que essa curva aqui, ó, dá 150 metros, tá bom? Observe o esquema e calcule o raio R dessa curva. Vamos pensar aqui comigo um pouco, então. Vamos aumentar esse desenho para vocês analisarem comigo. Se eu pegasse agora aqui a régua, aí, isso sim. Aí, prontinho. Se eu pegasse essa régua aqui agora, eu poderia completar essa figura da seguinte maneira. Veja só. Primeira coisa, eu sei que esse ângulo aqui é 40, certo? Então, o suplemento dele é 140. Perfeito. Beleza? Só que se eu dividir ao meio, cada parte vale 70. Quer dizer que esse ângulozinho aqui mede 70. Esse mede 90. Então, esse aqui vai medir 20. De novo, veja bem. Presta atenção. De novo, ó. Isso aqui não é bruxaria, não. Tá certo? Se você olhar, vou pegar minha régua. Isso. Opa, só na régua. Se você olhar só nesse desenho aqui, ó, se aqui mede 40 graus nessa parte, essa parte de fora aqui só pode medir 140. Por quê? As duas juntas têm que somar 180, certo? Aí, você vai pegar e continuar esse segmento. E vai ver que vai passar pela metade. Então, esse cara aqui mede 70 e esse mede 70 também. Então, se aqui mede 70,
esse cara aqui, ó, é alterno dele. São opostos pelos vértices, opostos pelo vértice. Então, 70 graus também, beleza? Se a reta tangencia, forma 90 graus, beleza? Se forma 90 graus, 90 mais 70, 90 mais 70, dá pra gente 160. Então, o que falta pra gente para chegar em 180? 20, beleza? Sabendo que aquele ângulo ali é 20, esse outro ângulo aqui também vai ser 20, porque cortou ao meio, certo? Se são duas metades, elas são iguais. Quer dizer que esse ângulo todo aqui mede 40, beleza? Ah, prof, mas no que isso aí vai me ajudar? Isso vai te ajudar no seguinte, cara, veja só. Esse aqui mede 40 e aqui mede 150 metros, tá certo? Veja só, 40, 150 metros. Eu consigo encontrar o raio. Como eu vou encontrar o raio, professor? O comprimento não é 2 vezes o π, que aqui está usando 3,14, vezes o raio. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio, certo? Só que veja só, eu estou usando só 40 graus dos 360, tá? E eu sei qual é o comprimento do arco, é 150. Então eu vou reescrever essa equação com os 150 no lugar do comprimento, ó. 150 é igual. A gente pode, se quiser, multiplicar esses valores e dar uma simplificadinha aí na equação, tá certo? Dá para dar uma multiplicada e uma simplificada. 40 vezes 2 daria 80. E dá para cortar esse zero também, né? Daria 8 por 36. Então eu vou colocar aqui 8 por 36. Porque se você multiplica esse 2 por 4 dá 8 e tem 36 embaixo. Vezes o 3,14 vezes o R. Tranquilo. Dá para dividir por 4, tanto esse quanto esse. Aí eu vou reescrever com 150 igual a 2 nonos vezes 3,14 vezes o raio. 2 vezes 3,14 é 6,28. E o 9 eu vou passar multiplicando. Vai ficar 9 vezes 150 é igual a 6,28 R. Agora, 9 vezes 150, ó, 9 vezes 100 dá 900. 9 vezes 5, 45, 1350. Então agora, para você encontrar o raio é muito simples. Basta pegar e dividir 1350 por 6,28, certo? Fazendo essa divisão, você encontra a resposta, daí já não precisa mais da ajuda do prof nessa questão, tá certo? Galerinha, tem a questão número 7, que é uma questão assim mais legal de se pensar, então dá uma testada, dá uma pensada nela. Valeu, muito obrigado, se cuidem, digam tchau.